eu tô a fim de conversar contigo uma coisinha. Vem. Em 2014, o então ministro da Índia, numa reunião da ONU, falou sobre criar uma data, um Dia Internacional do Yoga. E aí então o pessoal que estava lá falou, bora, 21 de junho. E aí, por que 21 de junho, né? 21 de junho é quando acontece o solstício. Solstício no hemisfério norte, no caso, de verão, onde os dias são mais longos, e pra gente aqui, no hemisfério sul, inverno, as noites mais longas. E daí, o que isso tem a ver? A gente pode pensar várias coisas, fazer várias filosofias, inclusive levantar vários questionamentos por conta dessa data, etc. Mas o que eu quero aqui, essa história que eu quero conversar contigo, é no sentido da gente pensar um pouquinho o que é yoga e o que tem a ver tudo isso. Yoga, a palavra yoga, quer dizer união. E união do quê, né? Da nossa consciência com uma consciência maior, com a consciência divina, com aquilo que é. Eu não sei como que você se relaciona aí. Então é sobre isso, é sobre a conexão. Mas quando a gente começa essa jornada e experimentar e a vivenciar todas essas questões, a gente vai começando a entender que na verdade é uma coisa só, né? Não existe isso, essa coisa que a gente está experimentando aqui, de que eu tô aí, você tá aí, e eu tô aqui, a gata tá aqui. Essa separação, ela é uma ilusão. Então a gente começa nessa jornada de autoconhecimento, que você vai conhecendo suas camadas e tudo mais, acaba sendo também, com certeza, uma caminhada espiritual de você se conectando. E aí, conforme diz um professor de yoga também, que eu tô dando uma olhadinha, ele fala que a gente, poxa, é como se a gente saísse desse... A gente começa no autoconhecimento para a gente chegar no nosso conhecimento. É essa integração. Tá, mas, de novo, e daí? E daí, e a gente vai sempre pensar nessa coisa dual, que é o que a gente tem certeza, é o que a gente experiencia todos os dias. Então, se tem uma parte do planeta que está experimentando o dia, outra parte está experimentando a noite. Se tem uma parte do planeta que está experimentando um dia mais longo, tem uma outra parte que está experimentando uma noite mais longa. Mas você percebe? É pra gente lembrar que, na verdade, é tudo uma coisa só. Então, que os movimentos vão ser sempre assim, a gente contrai, a gente expande, a gente expande, a gente contrai. O movimento é sempre esse. Mas é tudo uma coisa só. O coração ele contrai, ele expande, mas é um coração. É a mesma coisa. Então, a prática de yoga, para mim, e a gente pode conversar sobre isso, é como se fosse uma ferramenta para a gente experimentar essa realidade. Porque a prática de yoga, ela, eu não sei qual é a sua relação com yoga, quanto que você conhece total, sei lá, o que você acha que é uma prática de yoga, mas a prática de yoga que a gente faz aqui nesse tapete é a mais fácil, né? Essa relação com o externo é a mais desafiadora, a relação com o interno é a mais desafiadora. E para mim a prática de yoga ela vai mostrar pra gente de uma maneira como se você estivesse estudando sozinho, né? O que você vive aí fora. A prática de yoga a gente vai trazer a presença, a gente vai estar conectada à respiração e a gente vai fazer os movimentos. Basicamente, seria incrível se a gente conseguisse fazer isso quando a gente está existindo aí nesse mundão. A gente vai estar atento, presente, firme, conectado com a respiração e no momento presente. E aí também, como será que a gente sabe que a gente está no momento presente? Já parou para pensar nisso? A gente lembra que a gente está no presente quando a gente sente o nosso corpo. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Vamos derreter um pouco aqui da cabeça para a gente ocupar todo o nosso corpo. A jornalista Eliane Brum, ela fala isso no livro dela, que contato com a natureza, essa natureza externa que a gente fala, tá? Ela é muito boa porque ela lembra a gente que a gente tem um corpo. Então, nossa, tá muito calor, então tá muito frio, então eu vou sentindo o meu corpo. Então, essa eu acho que talvez esse seja um caminho da gente pensar porque quando a gente está na natureza, a gente relaxa, porque a gente desopila. Então, a prática de yoga, a gente vai trazer atenção para o nosso corpo, a gente vai trazer atenção à respiração, eu vou estar muito atenta ao que eu estou sentindo, a como o meu corpo está se movendo, o que eu sinto com aquele movimento, como que eu posso respeitar. E aí a gente vai entrar no lugar da ação ao invés da reação.
Então, a prática de yoga sempre vai ser um convite para esse exercício. Enfim, a gente pode seguir conversando sobre isso sempre que você quiser. Então, já que a gente está aqui, vamos fazer uma prática bem simples, bem rapidinho? Então agora é aquele momento que você vai buscar o seu tapetinho, vai abrir e se preparar para praticar. Se você ainda não tem um tapetinho, você pode pegar uma passadeira de cozinha, não tem problema. Abriu o tapetinho, se conecta com esse momento. Então você tá aí, você pode se espreguiçar, começar a soltar o seu corpo, fazer movimentos que você sente que o seu corpo está te pedindo. Começa a trazer atenção na respiração. Vai devagarinho soltando. Você pode alongar o seu corpo para um lado, para o outro. Inspira, você experimenta alongar bem os braços, exala, solta. Começa a se conectar, soltando as suas articulações. Você pode soltar o seu pescoço, solta o seu quadril. Vai percebendo os movimentos que o seu corpo pede. Você pode mexer os seus punhos, solta bem, começa a trazer atenção para os seus pés, vai sentindo esse aterramento. Inspira bem profundo, solta. Experimenta fazer 3 respirações bem profundas e solta. Então, se fizer sentido para você, experimenta unir as mãos em frente ao seu peito. Você está posicionada na frente do seu tapetinho. Experimenta fechar os seus olhos. Conectada com a sua respiração, você traz uma intenção para essa prática. A gente chama de sankalpa. Então, você inspirando, eleva os braços lá para cima. Lembra, você quer se espreguiçar. E na exalação, flexiona o seu joelho com cuidado. Flexiona o seu tronco à frente. Solta, topo da cabeça em direção ao chão. Faz como se fosse um pedalinho. Estica uma perna, estica a outra, vai soltando. Caso você tenha, assim como eu, uma questão na coluna, então muita atenção com essas flexões à frente. Então protege a sua coluna flexionando o seu joelho. Devagarinho o seu corpo vai se acostumando com os movimentos, vai ficando mais azeitado e fluido. Inspirando, flexiona os joelhos e sobe desenrolando, solta o ar. Mais uma vez, inspira, eleva os braços. Lá para cima, espreguiça, exala, derrete. Flexiona o tronco à frente, topo da cabeça em direção ao chão. Perceba que seu corpo já está mais acomodado, já está mais fácil. Solta, pesa a cabeça. Agora é muito legal que você mais me escute do que queira me ver. Inspira, queixo no peito, vai subindo, desenrolando, cabeça é a última a chegar. Última vez, inspira, eleva, espreguiça mais ainda. Exala, solta. Os braços soltos. Topo da cabeça em direção ao chão. Experimenta tocar a pontinha dos dedos das mãos no chão. Flexiona os seus joelhos, não tem problema. Experimenta, vai sentindo o seu quadril. Inspira, queixo no peito, desenrola. Sobe todo o tronco, eleva os braços lá para cima, espreguiça mais. Exala, solta os braços ao longo do corpo. Olha lá para os seus pés, perceba, sinta os seus pés tocando o chão. Você aterra lá para dentro mesmo, tem essa força de oposição, o seu topo da cabeça lá para cima e os pés firmes no chão. Atenção ao seu corpo. Contrai o seu abdômen, inspirando, eleva os braços lá para o alto, prepara para fazer o Surya Namaskar A. Exalando, flexiona o tronco à frente, topo da cabeça em direção ao chão. Pode segurar nas canelas e inspirando, traciona a coluna, alonga, olha lá na frente. Exalando, flexiona os joelhos, põe as mãos ao lado dos pés e entra na prancha. Perceba seu corpo. Coloca o joelho no chão, inspira, expira, desce na flexão. Inspira, tira o peito do chão só um pouquinho, não precisa forçar, vamos devagar. Exalando, desce, põe a testa no chão.
Inspira, passa para os 4 apoios e exala, Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Então as suas mãos empurram o chão, os seus pés estão relaxados, solta e de novo faz o pedalinho. Estica uma perna, estica outra, vai soltando o seu corpo. Respira. Solta, deixa a cabeça solta. Solta todo o ar e inspirando traz um pé à frente, traz o outro e alonga mais uma vez a coluna olhando lá na frente. Exala topo da cabeça em direção ao chão. Inspira, sobe o tronco, sobe o braço, cresce, 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 espreguiça. Exala. Perceba seu corpo, o calor que você já gerou. E a gente vai fazer mais uma vez. Inspira, sobe os braços, cresce. Exala, flexiona o tronco à frente, topo da cabeça em direção ao chão. Inspira, traciona a coluna longa. Exala, entra na prancha mais uma vez. Se você faz o chaturanga, prepare. Inspira, exala, desce na flexão. Inspira, tira o peito do chão. Exala, Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Alonga sua coluna. Joelhos flexionados, vai soltando devagar, prepara o seu corpo. Leva os joelhos no chão, inspira, expira, fica em balaça na postura da criança. Sentado lá nos calcanhares. Seus braços estão alongados à frente, mas você também pode experimentar colocar os braços para trás. Veja o que é mais confortável, o que seu corpo fica mais confortável. Descansa, solta nessa postura e devagarinho vai desenrolando o tronco para você se sentar. Então devagarinho a gente vai começar a soltar o quadril, então com as pernas flexionadas, os pés no chão, experimenta soltar os joelhos para um lado e para o outro, como se fosse um para-brisa. Vai soltando. E devagarinho você vai entrar em Dandasana. Puxa o bumbum para você sentir os ossinhos do bumbum bem firmes no chão. Estica as pernas, experimente movimentando seus pés, contrai e relaxa seus dedos. Mantenha a conexão com a sua respiração e perceba já o alongamento que vem nessa postura apenas por você estar sentada no chão com as pernas esticadas. Perceba a sua coluna alongada, o peito bem aberto, ombros longe das orelhas. Então você inspira, abre mais o peito e exala, vai caminhando com a pontinha dos dedos lá na frente, percebendo a sua coluna e vai flexionando o tronco à frente, um pouquinho só, tanto que você se sentir confortável, sem forçar. Então inspira, abre bem o peito e exala, relaxa. Perceba se você tem espaço para deitar atrás. Inspire e exala, devagarinho vai deitando, segurando bem firme no abdômen, até que você solta todo o seu corpo. E aí você está deitada. Pode flexionar os joelhos, da mesma forma que a gente fez sentada, a gente faz deitada. Solta os joelhos de um lado para o outro. Experimenta também abraçar um pouco os seus joelhos. Se você quiser, leva a testa lá nos joelhos. Abre os seus braços e deixa as pernas caírem para um lado, enquanto você olha para o outro lado. Sinta como é fazer essa torção, como você se sente. Inspira, puxa as pernas e leva para o outro lado. Exala. Solta o corpo, perceba os seus ombros no chão, então inspirando, traz as pernas para o centro, abraça mais uma vez, coloca a testa nos joelhos, faz uma bolinha e exala, solta todo o corpo, deita. Então você pode experimentar, inspirar e contrair tudo, contrai e solta. Pode fazer esse movimento 3 vezes, você vai contrair, soltar.
Então você experimenta o seu corpo solto no chão, pesado. A cada exalação você vai experimentar soltar, entregar mais o seu corpo. Talvez seja mais confortável para você, assim como eu fiz, flexionar os joelhos, deixar os joelhos unidos e os pés separados. Ou não, ou talvez para você fique confortável com as pernas esticadas. Você está conectado à sua prática, você percebe, você sabe o que é conforto para você. Então agora você não vai fazer nada, você vai entregar o seu corpo para o chão. Shavasana, postura do morto. A postura mais desafiadora da yoga, da prática de yoga. O momento que a gente tem que apenas entregar, soltar e manter a observação ao corpo, à respiração. Então se permita se perceber, apenas conectada à respiração, ao movimento da sua barriga subindo e descendo. Então, devagarinho, começa a trazer movimentos para o seu corpo, os pés, as mãos. Rotaciona os pés, o punho. Vai trazendo movimento. Devagarinho, você vai se virar do lado. Fica na postura do bebê na barriga. Respira. Observa. E pouco a pouco você vai começar a se preparar para levantar devagar, empurrando o chão com as mãos, para você se sentar. Uma postura bem confortável. Com seus olhos fechados você se observa um pouco mais. Então você pode experimentar agora unir as mãos, friccionar uma mão contra a outra para aquecer. Para você fazer um pouquinho de automassagem, então você pode massagear o seu rosto. Desliza para o couro cabeludo. Vai percebendo o seu toque, onde que o seu corpo pede que você se demore mais. Se o seu toque vai ter mais pressão ou menos pressão, se vai ser mais sutil ou mais intenso esse toque. Massageia, solta os punhos, experimenta, inspira, alonga, exala, desliza a mão na lateral do seu corpo, faz esse movimento para os dois lados, veja se você consegue perceber alguma diferença de um lado e de outro. E massageia todo o seu corpo, massageia a virilha, desliza na sua perna. Lembra sempre de trocar, fazer um movimento para os dois lados. Se você quiser, pode fazer um pouquinho de massagem nos pés também, sempre uma delícia. Você vai resgatar esse movimento que é tão simples, né? Uma automassagem. É tão benéfico. Então você mais uma vez pode unir as palmas das mãos em frente ao peito. Você pode se conectar com o seu Sankalpa mais uma vez, com a intenção que você trouxe para a sua prática. E devagarinho você vai se conectando com esse lugar de observadora, de observador. Trazendo espaço e tempo de resposta para você encontrar o seu lugar da ação, ao invés do lugar da reação. Solta todo o ar, inspira bem profundo e exala.